vida produtiva, vida frutífera. Foi assim que Jesus muitas vezes fez analogia da nossa vida como uma terra que recebe uma semente, a semente é a palavra de Deus. E essa semente então ela germina e estando nós dormindo, acordado ou deitando e levantando, a semente ela germina, ela cresce e começa a produzir fruto e nós não sabemos como. Nós só sabemos que é um milagre. Então, por isso que é importante nós estarmos refletindo se a nossa vida tem sido cheia de frutos, de resultados. E quando Jesus falou de ter nos chamado, aquilo que você já sabe, não fostes vós que me escolhesse, fui eu que vos escolhi a vós. Essa escolha está relacionada com a presciência de Deus. Eu já sabia quem ia se decidir com Ele, quem vai se decidir e quem se decidirá com Ele. Então isso não é predestinação, é uma escolha mediante o conhecimento de Deus. Nós encontramos na carta aos Romanos, encontramos na carta de Pedro. Então, não fostes vós que me escolhesse, fui eu que vos escolhi a vós. Essa escolha mediante o pré-conhecimento de Deus. E agora nós fomos chamados para produzir muito fruto. E a vida frutífera, então a vida com resultados, com pensamentos, sentimentos, emoções e atitudes e ações corretas, vão fazer com que nós tenhamos uma vida mais efetiva na oração. Então, essas condições fundamentais para que tenhamos uma vida frutífera devem ser consideradas, devem ser muito bem avaliadas por nós, porque quem não precisa de resultado de oração aqui? Todos nós precisamos. Temos coisas que não estão resolvidas ainda, tem coisas que nós almejamos, que nós planejamos, e nós queremos ser mais, o quê? Resolutivos, ver a resolução de Deus nas nossas orações. Então, por isso que é importante nós vermos quais são as condições para termos uma vida frutífera. Vamos repetir? Não fosse vós que me escolhesse, fui eu que vos escolhi a vós, vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedires ao Pai, Ele vos conceda. Então aqui vocês veem como resultado é importantíssimo para nós. Nós dependemos de Deus para tudo. A primeira condição é a certeza da salvação, foi o que nós vimos na semana passada, está lá tá no vídeo, acho que dá para entender bem, né, Carlinhos? Então vocês têm o vídeo, nós estamos suplicando para Deus que possamos fazer o melhor possível, que a gente não é especialista nesse assunto, mas nós queremos fazer o melhor. João 5,24, vocês lembram que nós comentamos, né? Aquele que ouve a minha palavra, aquele que me enviou, tem a vida eterna, não terá nem teria. 2 Coríntios 1, 21, 22, nós lemos hoje, é Deus que faz com que nós permaneçamos em Cristo, porque Ele nos ungiu, nos selou, através do poder do Espírito Santo. Qual a segunda condição importante para nós podermos ter uma vida frutífera? Agora já somos crentes, já vimos a primeira, né? Qual que é a segunda? É o nosso dia a dia. Vitória sobre o pecado, vitória sobre a tentação. A tentação, nós vimos, por exemplo, lá no Jardim do Éden, a mulher viu que a fruta era interessante de se ver, era interessante de saborear, é interessante para dar conhecimento. Nós continuamos com o mesmo tipo de tentação. É interessante ver como que ela frisou. Como é bom poder olhar para aquela fruta, né? Essa é uma tentação muito grande dos nossos dias. Nós sabemos, né? Em Isaías 33 diz assim que nós temos que tomar muito cuidado, fazer uma prevenção muito grande com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós assistimos. E hoje nós vemos que como a gente está ligado no visual, né? Contato visual. O maior contato visual que o ser humano faz hoje é com o quê? O celular, né? Sério? É sério ou não é? Nós ficamos muito mais tempo com contato visual no celular. Se o celular tivesse sentimentos, ele ia estar pulando de alegria. Você ia ver todos os celulares pulando por aí. Por quê? Porque o contato visual. Então, o que nós fazemos com os nossos olhos tem uma importância muito grande. Quando nós pensamos aqui, então, nós vamos ver que essa vitória sobre o pecado está relacionada com uma expressão bíblica que chama carne. Obras da carne. São as obras do nosso instinto. Prostituição, então instinto sexual, impureza, lascívia,
que mais? Brigas, contendas, discórdias, comer demais, né? Orgias, bebedices, glutonarias, coisas que fazem com que a gente seja gerenciado pelo quê? Pelos nossos instintos. Nós temos instinto para sobrevivência, ele faz com que a gente queira comer. Nós temos um instinto de perpetuar a espécie, ele faz com que a gente tenha interesse pela área sexual. Mas Deus quer que isso seja feito de uma forma totalmente controlada pelo Espírito Santo. E quando Jesus passou 40 dias no deserto, depois de estar cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo desceu sobre ele, passou 40 dias no deserto. Qual foi a primeira tentação que ele teve? Depois dos 40 dias, o que ele sentiu? Fome. Prestem atenção que vocês podem pesquisar, não sentiu fome até o 40º dia. Senão o inimigo ia tentar logo no primeiro dia, não foi? Não é isso? Mas no 40º dia, ele sentiu fome e aí o diabo falou para ele, o quê? Transforma essas pedras em pães. É aí que nós temos aquela expressão que nós usamos todos os dias. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Nós continuamos ainda tendo esse problema com a nossa vida física. Nós só vamos nos libertar disso quando partimos daqui da terra. Então a raiva, a mágoa, o ressentimento, são coisas que acontecem do nosso eu. Nosso eu cultiva isso. Mas nós agradecemos a Deus, porque se temos as obras da carne, lá em Gálatas capítulo 5, nós temos o quê? O fruto do Espírito. Então, por isso que é interessante vocês, com frequência, ler Gálatas 5, que fala da luta que existe entre a carne e o Espírito Santo, e nos falando das obras da carne e o fruto do Espírito. Então, como é que você vence as obras da carne? Através do fruto do Espírito. Agora, eu preciso o quê? Eu preciso ler esse fruto do Espírito, eu preciso copiar o fruto do Espírito, eu preciso que isso entre dentro do meu coração, para que quando o pecado estiver chegando perto de mim, eu vou me lembrar. O amor, a alegria, a paz, a paciência, né? A benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. O domínio próprio vai fazer com que eu consiga vencer essa tentação. A segunda tentação que Jesus enfrentou foi o quê? Se lançar lá do mais alto lugar do templo, e essa tentação é diferente quando nós pensamos em Lucas e Mateus, a ordem está diferente, tem uma justificativa para isso, mas é para nós vermos como que o ser humano, ele precisa urgentemente de uma coisa chamada humildade. Por quê? Porque qualquer coisa que nós façamos e que possa ter evidência, que possa sobressair, que possa ser valorizado. Então, se ele se lançasse lá de cima do templo e não acontecesse nada com ele, ele ia ficar famoso. Os anjos iam cuidar para que ele não se ferisse. Então, aqui nós vemos que como que é difícil nós nos esvaziarmos do nosso eu no sentido da vaidade. Concordam ou não? Quantas coisas nós fazemos e que está relacionado com a vaidade, de querer se sobressair, né? Temos que tomar cuidado até com o que nós fazemos, uma roupa que nós vestimos, né? Tudo que você fizer, uma boa ação que você faz e que você às vezes está esperando que ela seja valorizada, reconhecida. Então, depois da tentação do eu, da carne, vem essa grande tentação que é vencer a vaidade. E o contrário da vaidade, a vaidade você pode colocar junto com o orgulho, é o quê? Humildade. O que acontece com o orgulho? Ele antecede a queda. Então, uma grande tentação que a humanidade tem é essa questão da vaidade. Eclesiastes chega a dizer que nós fazemos muitas coisas só para competir com os outros. É absurdo isso aí, né? Então, aqui você também tem essa questão da carne. E a terceira área de tentação, que é o que? A ganância. Tudo te darei se prostrado me adorares. Agora, como é que Jesus venceu essas tentações? Primeiro, ele estava cheio do Espírito, não estava? Então, qual é a solução que ele usou? Vocês. Qual foi a solução? Palavra. Nem só de pão viverá o homem,
E aqui vem um aspecto importante. Jesus precisou criar uma nova ideia, ele precisou ser criativo aqui, mesmo sendo Deus onipotente, perfeitamente homem, mas perfeitamente Deus, ele precisou? Não, o que ele fez? Ele citou um texto lá do Antigo Testamento. Por isso que é uma insistência muito grande, para que a gente esconda a palavra de Deus no nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Mas isso envolve um contato constante, profundo, intenso, todos os dias com a palavra, e isso é extensivo a todos os crentes, não é só o pastor que tem que fazer isso. Às vezes nós achamos, o pastor tem que ler a Bíblia todo dia, tem que orar todo dia, né? Todo crente tem que fazer isso. Porque na hora da tentação, o pastor não está lá. Quem está lá? O Espírito Santo e a palavra. Então, aqui nós vemos que para termos vitória contra o pecado, é obrigatório que você tenha um contato constante com a palavra. A palavra ela é considerada martelo. Por quê? Porque bate até que a gente consegue ver o que está errado. A palavra é fogo, porque purifica. A palavra é água da vida, porque é Jesus, porque ela nos lava. A palavra ela faz com que o ser humano possa ter luz para o seu caminho. Muita paz tem o esquema da tua palavra, não há nada que os faça tropeçar. Onde você vai encontrar um seguro? Qual o valor que esse seguro teria? Você ir lá no banco e falar, eu quero um seguro, quero ter muita paz e não quero tropeçar em nada. Só na palavra. Muita paz tem um esquema da tua palavra, não há nada que os faça tropeçar. Quanto mais intenso for o nosso contato com a palavra, melhor vai ser a nossa resistência. Qual o segundo aspecto importante? É o mundo em que nós vivemos. Todo mundo faz, também eu posso fazer. Não é assim que às vezes nós vemos os nossos filhos falando? Todo mundo vai na balada, então eu também quero ir na balada. Todo mundo assiste Netflix, então eu posso assistir Netflix. Eu já vi de pessoas dizerem assim, não, eu posso assistir o que eu quiser, que não vai me contaminar. Será que é verdade isso? Claro que não, né? Porque os nossos olhos, nossas células lá do cérebro, elas são sensíveis à luz, são sensíveis ao som, são sensíveis às emoções que estão sendo passadas para nós através do filme. Então, o crente precisa de Netflix? Eu creio que não, viu? Nós não temos tempo sobrando para isso. Desculpe, me perdoem os que tiverem Netflix em casa, se alguém aqui tiver. Nós precisamos do quê? Precisamos da palavra. Então, isso que é importante. O mundo, ele tem feito uma coisa impressionante na vida dos crentes através dos meios de comunicação. Nós estamos viciados em tecnologia. Como sair dessa, né? Invista na palavra. Eu vou ler a Bíblia inteira este ano. Ano passado demorou 2 anos. Outra vez demorou 3. Esse ano eu quero ler mais. Então, esse tempo que eu tenho, porque o mundo, ele faz com que nós tenhamos o quê? O uso indevido do quê? Do tempo. No que nós gastamos o nosso tempo. Se nós gastarmos na palavra, na oração, vindo à casa de Deus sempre que for possível, não ficando, é claro que nós vamos investir um tempo precioso com resultados impressionantes. Por que agora pensar no inimigo? Existem 2 posições. Você achar que o inimigo é muito poderoso e que ele está no centro, ele é responsável por tudo que acontece na sua vida. Isso é verdade? A gente tem comentado com vocês, né? Caiu uma xícara, foi o inimigo. É isso? Meu filho me desobedeceu, foi o inimigo. Quer dizer, não vi que eu não dei orientação, não dei carinho, não dei atenção, não fiz tudo o que eu podia por ele, aí culpa o inimigo. O inimigo fez com que ele desobedecesse. Mas você não fez contato visual, não fez contato físico, você não deu atenção concentrada, você não disciplinou ele corretamente. Então, é claro que o inimigo tem a sua parcela agindo na vida de todo ser humano, mas não que nós possamos culpar. Então, o que nós temos que ter certeza? Como crentes em Jesus Cristo, existe a possibilidade de um crente estar endemoniado? É uma coisa que às vezes eu tenho visto aí. É impossível, irmãos, é impossível. Por quê? Todavia o Senhor é fiel e nos fortalecerá, nos guardará do maligno. Está lá em 2 Tessalonicenses 3:3.
Então, essa história que o inimigo vai e derruba a pessoa, e depois a pessoa levanta e derruba de novo, nós temos que tomar cuidado, que isso pode ser um verdadeiro teatro. E ele gosta de teatro. E ele pode fazer isso com a vida de um crente, mas não que seja endemoniado. Vocês entenderam? Você acha que vocês pensem um pouquinho, é possível na mesma casa estar Jesus e estar o Espírito Santo, o Pai, e uma ação do inimigo tão poderosa ali? Tanto é que Jesus expulsou muitos demônios e vocês não sabem, não tem relato de nenhum que a pessoa voltou a estar endemoniada. Nenhum. Pode procurar na Bíblia. Se vocês acharem, me falam. Então temos que tomar cuidado com tudo que se fala a respeito dele hoje. O que a Bíblia fala? Todavia o Senhor é fiel, Ele nos fortalecerá, nos guardará do maligno. O Senhor me livrará de toda obra maligna. Ah, foi olho gordo. Para com essas conversas. Que olho gordo o quê? Vocês entenderam? O crente não pensa desse jeito. Ele pensa como está na Bíblia. Ele me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. Está lá na carta a Timóteo. Está na Bíblia. Submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Paulo diz, fujam das tentações. Não fica se expondo às tentações. Por isso tem que tomar cuidado com o que a gente assiste, né? Mas o inimigo, você resiste. Submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Está na carta de Tiago. Que bom, né? Saber que ele está derrotado. Agora, ele é o quê? Ele anda como um leão, em redor, bramando como um leão, vendo a quem possa estragar a vida, colocar medo, colocar tentações e a pessoa cair. Anda em redor, bramando como um leão, vendo a quem possa tragar. Mas aquele que crê em Jesus, ele pode ter certeza sobre o pecado, então ele tem certeza sobre o inimigo. E finalmente, para a gente concluir, o que nós precisamos então, mais intensamente? Palavra. A palavra me dá uma garantia que não existe tentação além das nossas forças. Então você caiu numa tentação hoje, você vai lá na palavra, a palavra fala, olha, não existe. Na próxima vez, certeza que você vai conseguir vencer melhor. Na próxima vez, mais ainda. Agora, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Inclusive, isso aí foi uma doutrina pregada no começo do século, que a pessoa que cria em Jesus, aceitava Jesus, não podia pecar mais. Se ele pecasse, ele ia cair da graça. O crente peca. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar toda injustiça. Então, aqui nós temos a certeza de que não existe, se você falar, mas eu estou com vontade de usar aquela droga. Não existe tentação além das nossas forças. Vai lá e lê. Eu estou aqui falando mal do vizinho de novo. Vai lá e lê. Eu sei que é uma tentação. Certo? Hoje eu briguei com meu marido. Devia ter mais paciência. É uma tentação, então você vai lá e lê. Não vos sobreveio tentação além das vossas forças, fiel a Deus, que não deixará tentar vocês além daquilo que vocês suportar. Pelo contrário, junto com a tentação vem o quê? Vem o escape, vem a solução. Então, mas o que eu tenho que fazer? Se for o caso, você coloca no papel e coloca na porta da sua casa, lugar que você veja todo dia. Não é assim que os judeus faziam? Escreviam nas portas da casa? Nós continuamos. E como eu já comentei com vocês, já existem provas científicas que está na hora da gente parar de digitar. Continue digitando, mas não fica só no digital, vai no manual, no escrever. Escrever faz conexões no nosso cérebro que não são feitas quando você fica digitando. Estranho, né? A gente viveu aí 15, 20 anos que o nosso sonho era fazer tudo digital. De repente a ciência mostra que isso não dá certo. Você vai continuar com o digital, mas você vai também usar o manual, escrever. Então escreva. Oração. Já pensou saber que tem alguém orando por nós? Quem que está orando por nós? Jesus. Então se eu tenho alguém que ora por mim, mas o meu irmão ora, eu sei que temos irmãos que nós oramos uns pelos outros para sermos curados, né? Não é assim? Mas Hebreus nos garante que Jesus está à destra de Deus, intercedendo por nós,
e que ele passou por todas as tentações que nós podemos passar e não pecou. Aí você tem Hebreus 2,18, Hebreus 4,16, isso apenas para a gente ter uma ideia, para vocês poderem ler, além do que já está no estudo. E o que o penúltimo livro da Bíblia nos fala? Para completarmos esse início de termos uma vida com menos pecado. No Antigo Testamento, existia um monte que era chamado Monte Ebal. Lembram disso? Lá no Deuteronômio. Aquele Monte Ebal era o monte em que estavam todas as desobediências e as consequências. E eles chamavam isso de quê? De maldição. Então, se você pensar um pouquinho, maldição o que é? É desobediência. E do outro monte, que era o Monte Gerizim, tinha todos os requisitos de uma vida de obediência, uma vida abençoada. Então, Ebal, vocês podem dizer, Ebal, maldição. Gerizim, o que era? A bênção. Então, você quer ter uma vida abençoada? Suplicamos para Deus para ter pelo menos alguns desses princípios fundamentais bem gravados na nossa mente. E, finalmente, aquilo que o penúltimo livro da Bíblia, que se acredita que era irmão de Jesus, porque ele se apresenta como irmão de Tiago, e Tiago era irmão de Jesus, e ele então termina, ele falando coisas muito importantes para nós. Diz assim: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, edifiquem-se no quê? Na santíssima fé que vocês têm. Onde que a gente pode ter fé? A fé vem pelo ouvir. Então aqui já está fazendo referência à palavra. Orando no Espírito, mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo nos leve para a vida eterna, enquanto estivermos aqui na terra. Tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem, então uma vida frutífera, arrebatando-os do fogo, a outros ainda mostrem misericórdia, como temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Vamos pecar menos, né? Que o Espírito Santo está nos falando. Há aquele que é poderoso para nos guardar e tropeçar. Há aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mancha, sem mácula e com grande alegria. Poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar diante de Deus, sem mancha e com muita alegria. É isso que Jesus está fazendo por nós. No poder do Espírito Santo, no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém?